Olá, bom dia Guaratinguetá, bom dia planeta Terra. Eita! Transmissão hoje está danada da internet, minha gente. Todo mundo reclamando da Vivo, banco fora de ar, tá danado, segunda-feira braba hoje. Uma boa tarde a todos vocês que estão sintonizadinhos com a gente e lembrem-se, compartilhe, compartilhe, compartilhe. Essa é a ideia do nosso Sintonia. E vamos lá, obrigada Eunice Matos, já compartilhou. Sarita, clica aí, compartilha. Antônio, Antônio, que ótimo, o Antônio vai estar na Câmara, Antônio Pinto Júnior. O Antônio estará na Câmara Municipal. Antônio, nós vamos bater um papo, hein? Estará na Câmara Municipal no dia 17 de maio, quinta-feira, a partir das 8 horas da manhã, nós teremos um trabalho magnífico na Câmara Municipal de Guaratinguetá para o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O Antônio é psicólogo, mestre, doutor, foi o criador do CRIA aqui em Guaratinguetá, não é? E ele estará proferindo uma palestra, aliás, vai ser um workshop, não é isso, Antônio? Nós vamos bater um papo a isso. Abraço para você também, Antônio. Vamos acertar aqui. Exatamente, enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. Aí eu penso que aqui é zap, não dá, né? A gente quer pôr o dedinho no computador, mas não funciona. Olha, dia 17, 8 horas da manhã, você está convidado, todos estão convidados a participar. Miriam, compartilha aí pra gente, por favor. Olha, às 8 da manhã, abertura com o Conselho da Criança e do Adolescente. Às 8h10, mesa redonda. O tema é diagnóstico da situação de violência sexual à criança e adolescente no município de Guaratinguetá. Você sabe como é que está essa situação? Pois vai saber na quinta-feira, 8 horas da manhã, na Câmara Municipal de Guaratinguetá. Certo? Muito bem. E hoje nós vamos bater um papo com o professor Leandro, que está aqui. Célia, por favor, vamos compartilhando coisas boas. Ronaldo, muito obrigada. Dá uma cutucada no prefeito, por quê? Ele está longe de mim, eu não posso cutucar ele. A rua que o povo quer. Prefeito na rua é o que o povo quer. Ah, sim, para ele vir para a rua. Muito bem, prefeito Soliva. O povo está querendo ver o senhor andando. Aliás, eu vou fazer um convite para o senhor, prefeito Soliva. Venha andar pelas ruas do centro sábado de manhã. O senhor vai ver a quantidade de lixo esparramado pelo centro da cidade no sábado de manhã, que a cidade está assim de gente, não é? E o lixo espalhado. Tá bonito de se ver. A cidade turística, com turista aqui na Matriz, com um saco de lixo na esquina da Rua São Francisco, na Riachuelo. Bom, precisa chamar a associação comercial, precisa chamar a Codesg, fazer uma reunião, não é? Ensinar os gerentes de loja que de noite passa o caminhão para pôr de noite. Na esquina da Rua da Esperança, com a Comendador João Galvão, ali é um lixo só, na esquina da praça. Olha, não sou eu que estou falando, prefeito. É o seu amigo Zé B. Postou na internet hoje, está aqui, e eu concordo plenamente com o Zé B, proprietário, Zé B e Zé Antônio, proprietários do restaurante Esperança. Um horror! Ele disse assim, cidade turística, o restaurante bobando no sábado, cheio de gente, porque dia das mães, todos meus filhos que moram fora vieram para Guaratinguetá para passar o domingo, final de semana com as suas mães. E toparam com aquele lixo horroroso no centro da cidade. E é assim, prefeito, todos os dias. Não é só sábado. Todos os dias. Portanto, já que o nosso amigo aí pediu para eu dar uma cutucada no prefeito, para ele ficar passeando pelas ruas, então, prefeito, por favor, escolha sábado de manhã. Venha, escolha sábado de manhã para você andar pelas ruas de Guaratinguetá e ver a quantidade de lixo que tem. Cidade turística. O turista chega e tropeça em lixo. Eu morro de vergonha.
Gente, isso é uma questão de logística, pelo amor de Deus. Será que o povo da Codesg não sabe fazer isso? Ah, né? Olha lá, sobrou lixo na rua de catação de resíduos Guará, linda, bem cuidada. Plantão na rua de catação de resíduos Guará, linda e bem cuidada. Eu também quero Guará linda e bem cuidada, mas esse negócio do lixo, além do mais, eu não sei por que aumentou o valor do resíduo, valor do lixo, do preço que a gente paga, e os caminhões são velhos e barulhentos. Na minha rua aqui passa de madrugada. Esquina do Museu Rodrigues Alves, ele para pegar o lixo ali, porque todos deixam o lixo ali. Então, 1h30 da manhã, 2 horas da manhã, você precisa ver que barulho bonito. Na cabeça de todo mundo que mora aqui. Eles acham que não tem morador no centro da cidade. É barulho para tudo quanto é lado. É padre que aumenta o som da igreja a gente escuta aqui. É festa de santo, festa da cidade, festa de não sei da onde. Tudo grita aqui pro centro da cidade em desrespeito ao morador. Lixo e som. Faça o favor. A cidade precisa um pouco mais de atenção. Se quer ser turística, você não pode ter uma cidade com lixo esparramado sábado de manhã e o turista passeando por cima do lixo. Compartilhe isso aí para chegar lá no ouvido do prefeito. Vamos lá! Não puxa minha boca. Compartilhe. Eu não estou pedindo nada demais. Nós estamos pedindo um serviço público correto, né? Se não estão conseguindo, acesse a Associação Comercial. O prefeito também faz parte do conselho da Associação Comercial Empresarial de Guaratinguetá. Chega lá pro Ricardo Teberga, a diretoria, os conselheiros, fala, como é? Nós vamos ter que dar um jeito. Porque é o comércio que põe o lixo. Esse lixo de sábado de manhã é do comércio. Gostaram? E agora? Quem responde por isso? E quer ser uma cidade turística. Depois eu vou entrar na sua loja, de que jeito se eu tenho que passar por cima do lixo? Eu não vou entrar naquela loja com aquela lixaiada lá na porta. Você entraria? Eu não. É isso, gente. É isso. Simples assim. É simples. Não resolvem porque não querem. Não é? E se o gerente da loja não tomar essa atitude, multa. Multa eles. Multa. Não é isso? Muito bem. Vamos lá, então. Tá cutucado? Tá cutucado. Não é para cutucar. Isso é um pedido, porque a gente quer a cidade linda, bonita, maravilhosa. Mas para isso eu tenho que fazer a minha parte. O gerente da loja tem que fazer a parte dele, ensinar suas funcionárias. A Codesg tem que fazer a parte dela e o prefeito tem que fazer a parte dele. Então venha passear, prefeito, na rua, sábado de manhã, no centro comercial. Cuidado, hein? Vai escorregar em saco de lixo. Muito bem. Bruno Leandro, não. Bruno Leandro, professor Leandro, historiador, numismático e mais umas coisinhas, não é? Vai conversar da gente, porque esse homem não para. Ele resolveu trazer para Guaratinguetá uma espécie de escritório do MMDC, Movimento Revolucionário de 1932. Isso. Leandro, conta para nós essa história. Muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde a todos vocês. Vamos compartilhando aí. Boa tarde a todos aí, nossos, né, que não só ouvintes, mas que estão nos assistindo aqui hoje na internet, né? E então, a Sociedade de Veteranos de 1932 é uma entidade sem fins lucrativos, privada, criada em 1954, aí nos festejos do 4º centenário de São Paulo. E o que acontece? A Sociedade de Veteranos, ela tem uma política de ampliação, né, do seu entendimento, né, do seu conhecimento nas cidades que foram sede de combate da Revolução. Guará foi, não foi, Bruno Leandro? Guará foi, Cruzeiro foi, o Vale do Paraíba inteiro foi. Né? Então o que acontece? Então, o Vale do Paraíba, a cidade de Cruzeiro tem um núcleo do MMDC, um núcleo de estudos da Revolução. E o que acontece? Guará, por um acaso, não sei por qual motivo, não o tinha. E eu como... Essa sede? Isso, esse núcleo de estudos, né, da Sociedade de Veteranos de 32. Porque, na verdade, a sigla MMDC são os 4 jovens que morreram ali no dia 23 de maio de 1932. Miragaia,
Martins, Drauzio e Camargo. Martins, Drauzio, eu ainda lembro do Miragaia, hein? Drauzio e Camargo. E Camargo. Né? É. Aí o que acontece? Aí, por causa do seu... de serem imolados pela causa de 32, nós tivemos aí a questão do movimento ter a sigla do movimento ser composta pelos nomes dos 4 que morreram. E o que acontece? A Sociedade de Veteranos, ela não tinha nenhum núcleo de representação aqui em Guaratinguetá. E eu, junto com, né, um dia, eu sou membro da sociedade, né, de 32, a minha bisavó foi veterana, que já faleceu há 16 anos atrás. Por que você é tão jovem? Bom, você é um historiador, né? Você gosta, né? Eu gosto. Gosta. Gosto dessas questões todas. Das questões todas de ver. Vendo o passado, estudando o passado, a gente entende mais o presente, é isso? E o futuro também. E o futuro também. O futuro também. Então, nós tivemos heróis aqui, não é? Sim, com certeza. Nós tivemos aqui em Guará, nós tivemos os 12 heróis desconhecidos, né? Pessoas daqui do Batalhão Frei Galvão. Olha só, Batalhão Frei Galvão. Batalhão Frei Galvão. Não sabia disso, não. Né? De acordo com o estudo do Sr. Edson Galvão, que é um dos maiores entendidos de Revolução 32 aqui em Guaratinguetá. Maravilha, Edson já conversou com a gente. O Sr. Edson Galvão, amigo nosso, tá também ajudando no núcleo, ele faz parte do núcleo também. É membro da sociedade que nem eu. É uma excelente pessoa, meu amigo, desde o ano passado. Nós temos lutado desde o ano passado com essa questão aí da Revolução. E o que acontece? O Sr. Edson, ele fala no livro dele, né, sobre os 12 heróis desconhecidos que morreram nos confrontos daqui da cidade, né? Vieram dos 12, são daqui da cidade. Os 12 são daqui da cidade. São daqui. O Batalhão Frei Galvão em si é todo daqui, né? Mas teve uma turma de uns 20 aí que botou a turma do Rio de Janeiro para correr. Com certeza. Sabe como? Ele vai contar. Como é que certeza. foi essa história? Eu adoro essa história. Você sabia disso na Revolução? Sim. Nós tínhamos um instrumento na Revolução que não era uma arma, mas era um instrumento que imitava o barulho de uma arma chamado matraca. As matracas de procissão. Cleque, 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 cleque. E o que acontecia? Aquela matraca, quando era girada com muita velocidade, era dar-se a entender que tem uma metralhadora. Então o pessoal, eles ouviram aquele barulho e deram de bandada achando que os paulistas estavam com bastante armas, sendo que, infelizmente, o Estado de São Paulo, a força pública na época, não tinha assim, um armamento assim, numeroso, como as tropas federais tinham. Mas o que acontece? Esse batalhão Frei Galvão foi os que mais colocaram assim, o furor na Revolução. E são todos aqui de Guará, são assim, é um batalhão formado em Guará, não é todo chamado Batalhão Frei Galvão. Né? E esses 12 heróis conhecidos, o núcleo vai ter esse nome, né? Vai ter o nome, os 12 heróis? Núcleo MMDC, 12 heróis conhecidos. Maravilha. Né? Em homenagem Mas você sabe quem são eles? Então, no livro do Sr. Edson Galvão, na verdade chama-se heróis conhecidos porque não teve como ter uma identificação na época precisa dos restos, assim, mortais, tudo. Dada a questão dos combates. Esses 12 morreram ali na divisa ali em Cunha, não foi isso? Não, na verdade os 12 morreram no túnel. No túnel de Cruzeiro? Isso. Em Cunha, quem morreu em Cunha foi Paulo Virgílio. O Paulo Virgílio. O Paulo Virgílio. Tem até uma poesia bonita lá. Com certeza. Aqui em Guará também, na questão da Revolução, nós temos a última trincheira, que é ali no Engenheiro Neiva, bem atrás da Eaton, da Eaton Corporation. A última trincheira, que foi até tema de poema do Guilherme de Almeida. Olha que ela é aqui em Guará, é ali, tudo. Ali nós tínhamos uma estação ferroviária, estação do Engenheiro Neiva. Tinha estação de Engenheiro Neiva, não está mais lá. Infelizmente o prédio foi se deteriorando com os anos, aí ocorreu o sucateamento da rede ferroviária Federal Sociedade Anônima nos anos 90, 80 e 90. E algumas estações, infelizmente, nós perdemos. E ali tinha uma trincheira? Então, tudo aquilo ali era trincheira. Era a linha férrea passando e trincheiras ali perante a linha férrea. Trincheira, para quem não sabe, é um buraco no chão. É onde o soldado fica. Onde o soldado fica. Então nós tínhamos ali as trincheiras, né? Que serviam ali os soldados. E ali foi a última trincheira, o último combate
efetivo da Revolução foi ali. Escute, conta-se uma história de que também no nosso Rio Paraíba, muitas bombas, os vermelhinhos, minha mãe chamava de vermelhinhos, porque mamãe era viva em 32, morava na fazenda, e ela contava que muita gente da cidade correu para lá, inclusive a fazenda do meu avô e os vizinhos receberam muita gente da cidade. Sim. Durante a Revolução, porque era bomba para tudo quanto é lado. E os aviões, São Paulo não tinha, isso, né? Os aviões eram da federação, chamavam de os vermelhinhos. Isso, é da Força Aérea do Exército. Da Força Aérea do Exército. E a mamãe me contava que os vermelhinhos viam e soltavam bombas aqui por cima de Guará. Conta uma história de que muitas dessas bombas não explodiram e que estão ali no leito do Rio Paraíba. É verdade isso? Será? É possível. É possível? É possível, né? O que eu sei é que em algumas, por exemplo, lá em Lorena nós temos o Santa Lucrécia, né? Que no Santa Lucrécia nos anos 60, 70 você achava artefatos. Inclusive você achava muitas minas, muitas pessoas perderam membros ali, tentando achar artefatos de Lorena. Explodia o Minas? Explodia, porque na verdade não teve logo depois dos combates, não teve uma política efetiva de limpeza de território. Então, os campos de batalha ficaram mais ou menos preservados à sua maneira, né? Então, provavelmente, pode ter aí bombas enterradas ainda, enfim. Olha, né? Que coisa! Né? Olha que coisa! Agora, esse núcleo de estudo, para relembrar a nossa história, isso é contado nos bancos escolares, professor? Então, o que acontece nos bancos escolares, né? Com a questão da Revolução de 32, na verdade, ela só é passada. Entendeu? Nós só passamos essa questão, nós não nos aprofundamos nela. Por exemplo, nós temos várias questões para se aprofundar. Por exemplo, a questão dos 2 heróis conhecidos, o batalhão Frei Galvão, Guaratinguetá durante a Revolução. Eu achei, que eu não trouxe hoje aqui por causa daquela questão que nós conversamos, acabei não trazendo. Mas eu tenho em casa um Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo, mais ou menos da época. 25 de julho de 32, que tem uma notícia sobre Guará nele. Depois eu posso tirar 1932? 32, depois eu posso tirar uma foto e te mandar. Manda é uma notícia sobre Guará nele, que fala que os jovens estavam entusiasmados a participar dos combates. E que eles procuravam a Casa do Soldado, que é onde hoje é a Associação Comercial. Era ali mesmo? É ali que é a Casa do Soldado Constitucionalista, né? Onde hoje é a Associação Comercial. Então, os jovens procuravam ali. E não tem documentação dessa época? Será que Tereza não tem no Museu Frei Galvão? Tem, no Museu Frei Galvão tem. Tem documentação, lá tem artefato, lá tem tudo. Entendeu? Tem muita coisa aqui em Guaratinguetá que está para se descobrir. E a Revolução tem 85 anos. Né? Mas está para se descobrir. É esse que é o tchan do negócio. Por quê? Porque é disso que vem a questão de se admirar estudar a Revolução. Uma questão assim que é tão assim passada somente, e nos bancos escolares muito rapidamente, né? Até por causa da política depois do governo Vargas. O governo Vargas ele não vai permitir, até que só vai começar a se falar sobre Revolução mesmo. Como dizia o professor Zé Luiz Pazin, a verdade só o tempo vai mostrar. Não só o tempo, nós só vamos começar a falar de Revolução de 32 em São Paulo 15 anos depois. 15? Em 47 que vai ter as primeiras políticas, vai começar a construção do obelisco do Ibirapuera, só em 47. Lá embaixo daquele obelisco tem um museu, não tem? Então, lá tem o museu, né, o Museu da Revolução, lá tem a cripta onde estão os veteranos, alguns veteranos estão enterrados, entre eles os 4, o Martins Miragaia, Drauzio Camargo, o Paulo Virgílio está lá. Está lá também? Está lá também. Pensei que ele estivesse aqui em Cunha, na divisa. Não, ele está lá. Em Cunha nós temos ali só um monumento que cita, entendeu? Que é ali que aconteceu o fato com ele. Mas ele está lá, entendeu? Lá no Agora me conte uma coisa, professor Leandro. Além de levantar a história do nosso vale, que isso é importantíssimo, sem dúvida nenhuma, para que os nossos alunos conheçam o que aconteceu aqui. Fala, o Brasil é um país pacífico, não houve guerra,
houveram muitas guerras neste país. Muitas. O Paraguai, todo mundo sabe que é do Paraguai, o outro holandês lá em cima, o francês no Rio de Janeiro, mas as internas houveram muitas. Vocês sabiam que contam as más línguas que um dos grandes marechais brasileiros, dado como herói, fez uma guerra biológica contra o Paraguai? Se conta uma história, jogou vírus na água para dizimar o país todo lá. É verdade isso? É verdade. O nosso querido Marechal Duque de Caxias. Duque de Caxias. Duque de Caxias. Fez uma guerra biológica. Sabe por que ele é chamado de Duque de Caxias? Por quê? Porque o Duque de Caxias é o único duque que o Brasil tem. É o único? É o único. É. Sabe por quê? Por quê? Porque tem uma cidade lá no Nordeste que chamava-se Caxias. É. E o que aconteceu? O governo imperial mandou ele reprimir uma revolta lá em Caxias, se não me engano foi a cabanagem. O que aconteceu? Não, foi cabanagem não, foi a sabinada. Foi a sabinada. E qual que foi o castigo? O castigo que o Duque de Caxias deu para os revoltosos? Serem coalhados num navio com sal até no joelho. Sal grosso. E o sal grosso, ele resseca tudo. Sujeitinho bom, não? E em homenagem a isso, então, foi dado, em homenagem ao punho forte do Duque de Caxias, foi dado a ele o título de Duque. Tá certo? Porque ele mandou salgar os homens. Ele salgou. E jogou vírus do que mesmo? Então... Segundo, isso aí não tem documentação, tem? Não tem, assim, qual vírus que foi, a questão que foi. Mas o Duque de Caxias, ele mesmo ficou horrorizado, por quê? Porque ele foi substituído no final aí pelo Conde D, né? Porque o Conde D queria provar para Dom Pedro II suas habilidades em campo de batalha. Porque o Conde D, ele era meio surdo dos ouvidos, então ele queria provar para Dom Pedro que ele era digno de um dia de ser rei do Brasil. O que aconteceu? Caxias estava praticamente aí esgotado por causa da guerra. Paraguai foi muito esgotativo para ele, né? Todas essas questões aí, dessa guerra biológica toda, foi muito esgotativo para ele. E o que aconteceu? O Conde D, ele trocou o comando porque teve uma missa que Caxias parece que desmaiou por esgotamento nervoso. E aí eles trocaram o comandante geral em chefe pelo Conde D. Legal, né, Lúcia? Compartilha aí essa história toda. Então, a história da Guerra do Paraguai, biológica, tem um fundamento. Tem um fundamento? Tem um fundamento. Guerra biológica no Brasil, em 1800 e quanto? 70 e qualquer coisa, né? Bonitinho esse homem. É herói. E os verdadeiros heróis que lutam, o governo não dá como herói. Na verdade, começou-se a batalhar aí pelas pensões, que na verdade as primeiras medalhas da Revolução de 32 foram só criadas em 62, 30 anos depois. Foram criadas condecorações alusivas da Revolução de 1932. Tanto para condecorar. Mas escute, o São Paulo perdeu essa Revolução. Sim. Era o Brasil inteiro contra São Paulo. São Paulo perdeu essa Na verdade, revolução. Não só contra São Paulo. Contra São Paulo... tinha Minas e... Não. São Paulo, Rio Grande do Sul... Lá eles começaram a querer, porque quando Vargas assumiu o governo provisório, ele já tinha uma inclinação ditatorial que depois vai se confirmar no Estado Novo, no dia 10 de novembro de 37. Então, quem era liberal, que era ali São Paulo, Minas e o estado de Maracatu, que onde hoje é o Mato Grosso do Sul. Era Maracatu que chamava? Isso, era Mato Grosso, daí com a Revolução... A metade sul do Mato Grosso declarou-se independente e formou-se o estado de Maracatu. Capital, né, Campo Grande, tá certo? Então, o estado de Maracatu também, esse pseudo-estado que foi criado, que depois, com o fim da Revolução, acabou, né? Voltou a ser Mato Grosso de novo. Depois, só em 78, no governo Geisel, que se criou novamente Maracatu, mas com o nome de Mato Grosso do Sul, né? Capital Campo Grande. Também a gente se juntou contra São Paulo, contra o governo central. Porque, na verdade, São Paulo, um dos mitos que tem na Revolução é o seguinte, que São Paulo queria se tornar independente do Brasil. Isso é mito. Tá? Não é verdade. O que São Paulo queria, então? São Paulo queria somente que o governo agisse de forma democrática. Ele poderia até ter derrubado a República Velha, até ter derrubado os esquemas eleitorais da República Velha. Certo. Mas o que São Paulo queria...
uma Constituição. Coisa que o governo de Getúlio Vargas, o governo provisório, por isso o nome provisório, ele suspendeu a Constituição de 1891. Foi a primeira Constituição republicana. Né? E ficou-se 4 anos sem uma Constituição, só aí governando por decreto. Pela coisa. Aí, só que em 34 ele recebeu o troco. Em 34 ele foi obrigado a promulgar uma Constituição, que não era democrática, é inspirado na Constituição... Aliás, era democrática, desculpa, era democrática. Só que em 37 ele dá o troco. O que você chama de democrática? Uma Constituição que você possa, que assegure os direitos básicos do cidadão. Tá. Direito de ir e vir, por exemplo, direito de opinião, direito de escolher seus governantes. Essa é uma Constituição democrática. Em 37 ele fechou tudo de novo. Em 37, no dia 10 de novembro de 1937, ele colocou uma Constituição que é inspirada na Constituição autoritária da Polônia. Por isso que ele ganhou o nome de polaca. Entendeu? Que a de 34 era inspirada na Constituição da República de Weimar da Alemanha. Né? A de 34. E a de 37 inspirada na Constituição autoritária da Polônia. Por isso o nome de a polaca. Tá certo? Era o apelido da Constituição. Que na verdade era só um tratado ali onde ele suprimia as necessidades básicas do cidadão, que eram as eleições. E o direito de ir e vir, direito de opinião. Fechou tudo. Fechou tudo. Disse que um monte de partido político era proibido. Partidos foram os comunistas eram todos extintos. Né? E aí só foi voltar à normalidade democrática em outubro de 45, quando ele caiu. Então o movimento constitucionalista de 32, eles queriam o quê? Uma Constituição democrática. É o que eles queriam. E depois o interventor, porque quando Getúlio saiu do poder, aliás, quando Getúlio entrou no poder e a República Velha acabou, a figura do governador foi extinta, na época era presidente de estado, e instituiu essa figura de interventor federal. Quem foi o interventor em São Paulo? Então, São Paulo, quando ele foi colocar um interventor, né, os paulistas exigiram um interventor de casa. De paulista, civil e paulista. Aí então colocaram então eles chamam de governador, mas era um interventor, Pedro de Toledo. O Pedro de Toledo. Isso. Pedro de Toledo. Virou estádio de futebol. Com certeza. E rua aqui em Guará. E rua aqui em Guará. Rua Pedro Toledo. É isso aí. Avenida Pedro Toledo. Isso. Avenida Pedro Toledo. Então, esse núcleo de estudo, além dessas coisas boas que a gente está ouvindo, um pouco da nossa história, mostrando que a gente tem gente de coragem, gente boa aqui na nossa cidade, nas nossas... Aliás, todas do Vale, não é? Que brigaram, que lutaram, que morreram, né? Eu estava até brincando com ele aqui sobre heróis urbanos, né? Eu perguntei para ele assim, tem Saci Pererê? Ele falou, não. Tem Curupira? Não. Tem Mula Sem Cabeça? Não. Mas tem Thor, tem Super-Homem, tem Mulher Maravilha, tem não sei o quê. Os heróis urbanos são de lá. Nós queremos os nossos heróis. Esses 12 aqui de Guaratinguetá que morreram são heróis. Esses 4 são heróis. Paulo Virgínio, herói. Isso que nós temos que valorizar, valorizando sempre o que é nosso. Não que não tenha valor, mas é para a gente não misturar essa cultura e para voltar, né? A nossa cultura, a nossa história. O que mais assim, fazendo essa ilustração assim, as pontes que são construídas, né, aqui no nosso... Porque o Brasil, ele não tem herói. Ontem eu estava conversando com meu pai sobre isso. O Brasil ele não tem herói, tem ídolos. É diferente. Qual é a diferença? Presta atenção o ídolo, ele é uma figura que você tenta se espelhar, tudo, mas ele não tem uma história assim por trás dele fundamentada. Qual que é o ídolo do pessoal? Neymar, que é bobagem. Outro, todo respeito ao Pelé. Vai Pelé. Todo respeito ao Ayrton Senna. Esses são ídolos. São ídolos. Agora, herói, aquela pessoa que se doa para a questão aí... Se envolve mesmo. Da sociedade, entendeu? Por exemplo, se você for pensar bem, os Estados Unidos, eles até têm o herói. Eles têm, mas eles não têm nenhum ídolo. E nós temos um monte de ídolos e não temos heróis. Então, por isso Qual é melhor ter, ídolo ou herói? O herói. O herói é mais firme, né? O herói é mais firme, tem toda assim, uma questão assim, fundamental nele, entendeu?
Por isso que o ídolo passa. O ídolo é passageiro. A minha geração sabe do Senna, porque a minha geração viu o Senna, comprou o Senna. A geração do meu pai, do Beto Alckmin, que acabou de curtir, que foi aniversário dele ontem, o Betão, né? Grande professor. A geração deles, sim, tiveram Pelé, tiveram Tostão, tiveram Hermes Fittipaldi como ídolos. A minha teve Ayrton Senna, teve o Neymar, tá certo? Os Estados Unidos precisou criar o Thor, o Lanterna Verde, porque lá eles têm heróis, sim. Heróis de guerra. Heróis de guerra, vários heróis de guerra. Os Estados Unidos participou de todas as guerras do mundo no século XX, mas eu não tenho ídolos. Nossa, outro dia assisti um filme muito interessante que se passava na Coreia. E foi exatamente um jornalista na Coreia, onde ele percebeu alguma coisa, uma movimentação estranha. Aliás, se passava não é na Coreia, em Xangai. E Xangai, naquela época, pertencia ao Japão, né? E ele percebeu uma movimentação diferente e não deu tempo de avisar, porque estava os chineses com os japoneses aliados, por incrível que pareça, para bombardear Pearl Harbor. E foi a hora que aconteceu. Mas voltando aqui ao MNDC. Então, o que acontece? A leitura que foi feita daquela questão que a gente estava comentando, é uma leitura até muito interessante. Por quê? Porque a fotógrafa que fez a exposição, ela foi muito feliz. Por quê? Porque ela escolheu um patrimônio... Ela escolheu um patrimônio, dos patrimônios que tinha para escolher, ela escolheu um patrimônio da cidade que foi crucial para a Revolução aqui em Guará, que foi a Escola de Farmácia. A Escola de Farmácia de Guaratinguetá. Entendeu? E ela soube fazer uma ponte muito bacana entre quem ela colocou lá, o boneco ela colocou para tirar a fotografia, que é o De Volta para o Futuro, né? Aquele garoto de Volta para o Futuro. Nós estamos falando da exposição, né? Heróis Urbanos. Vão ali visitar ali no Museu Frei Galvão. Venha visitar. Ela fez uma questão muito interessante nessa... Ela foi muito feliz aí, por quê? Ela escolheu um herói da cidade. Na verdade, escolheu um monumento da cidade, colocou um herói onde faz a ponte entre passado e presente, que é uma ponte que nós construímos em história, entendeu? E num monumento que foi crucial para a Revolução de 32. Por que você diz que foi crucial? Porque na escola de farmácia, ela serviu ali para um certo ponto para ter uma mão de obra especializada para o campo de batalha, que são os médicos, os farmacêuticos, entendeu? Enfermeiros. E tem uma fotografia no livro da Raid Schellenberg, no Foto Guará, que tem ali tropas ali na frente, que estavam indo para o campo de batalha, ali na frente da escola de farmácia. Maravilha. Entendeu? Onde é que era a escola de farmácia mesmo? O prédio da antiga prefeitura. O prédio da antiga prefeitura. O prédio da antiga prefeitura. Olha, foi teatro, escola de farmácia e depois virou prefeitura. E agora a gente quer que volte a ser teatro, porque Guará precisa de um teatro, não é? Ô Leandro, me conte uma coisa. Agora, por fim, o governo do estado de São Paulo tem uma série de legislações a respeito para as viúvas. Isso é interessante, para as viúvas, e tem muita gente viúva e filhos, né, familiares, que tem direito a uma pensão. Como é que é isso? Na verdade, o estudo começou no governo Montoro, né? Anos 80, logo depois, né? Porque, na verdade, varia de governador para governador. Tem governador que não dava nem a mínima nessa questão. Agora, teve uns, por exemplo, o Adhemar de Barros, que lutou na Revolução. O próprio Maluf, que é um afiliado político do Adhemar de Barros. Eles tinham essa questão da Revolução, de se criar ali uma questão da Revolução, um sentimento ali de valorização dessa questão. Então, o que acontece? A exposição dessas pessoas de comover então o governo, a partir de Montoro eles começaram a instituir as pensões, né? Como é que funcionavam as famosas pensões? Quem provasse que participou dos combates da Revolução na época, né, ganharia-se uma pensão, tá certo? Os soldados ganhariam na época um salário mínimo, tá certo? E os oficiais ganhariam de acordo com a sua patente, mais ou menos isso, né? O que aconteceu? Na época teve pessoas que conseguiram provar por documentos, conseguiram provar pelo diploma da medalha MMDC, pela Lei Paula Grey, que é outra condecoração criada em 62, e também conseguiu, alguns levando artefatos. A minha avó conta, que ela estava mexendo com os papéis da mãe dela,
porque a minha bisavó ela é veterana. Eu tenho os 3 últimos extratos da aposentadoria dela de veterano, tem guardado para provar como ela é veterana. Isso faz o quê? 17 anos que eu tenho. E tá lá, provando que ela recebia a pensão militar por ser veterana aos 13 anos de idade. Então, o que acontece? Essa questão, no governo Montoro... Veterana que você diz em 32 ou na Primeira Guerra? Em 32. Em 32. Com 13 anos, em 32 ela foi veterana. Então, a partir do momento, começa a desenrolar essas questões, entendeu? A partir dos anos 80. Então, hoje, se você, seu avô, seu bisavô, participou da Revolução de 32... Vocês já ter um espaço físico em Guará, ô Leandro? Como é que vai funcionar isso? O núcleo, ele é privado, tá certo? O núcleo, ele é privado, nós, tipo, eu fui, pela graça de Deus, eleito aí, presidente do núcleo, né? O vice-presidente será o Coronel Vieira da Polícia Militar. Sei. Tá certo? Tenente Coronel Elcio Vieira. Então, nós estamos providenciando um espaço, sim, para poder ter ali uma questão da revolução, tudo. Uma espécie de um museu. Né? Não digo nem museu, digo mais um espaço. Entendeu? Mais um espaço mesmo para lidar com essa reuniões, tudo. Perfeito. Né? Perfeito. Então, é aquilo, o núcleo é privado, a Associação dos Veteranos é privada, uma entidade privada, os núcleos são privados e nós podemos fazer parcerias, enfim. Enfim, né? Maravilha. Leandro, já passou o nosso tempo, a conversa tá boa, não é gostosa, né? Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Olha, quem quiser entrar em contato com o Leandro, pode deixar o seu contato aqui, Leandro? Posso. Qual é o seu contato? DDD é 12. Deixa eu pôr aqui, ó. Leandro MMDC. Pode ser? Pode. 12 99618. 99618. 0331. 0331. Isso. Certo? E também eu gostaria de falar também o seguinte... Agora, no dia 23 de maio, que é o dia da queda dos 4, aí pela Revolução... É 23 de maio? 23 de maio, né? Lá na Sociedade de Veteranos, eu tive a graça e a honra de ser condecorado com a medalha MMDC. Maravilha! Você vai receber lá no memorial. Eu vou receber lá no memorial. Maravilha! Parabéns para você. O obelisco. Né? A graça de Deus aí nos permitiu ser condecorados com ela aí. Maravilha. Muito obrigada, Leandro, por participar um pouco e contar um pouco da nossa história e das coisas que acontecem aqui em Guará. Agora, quanto ao lixo seletivo...